E também não gera nenhum ônus, por exemplo, se eu for judicialmente dizer, ai, meu marido foi infiel, não vai ter prejuízo com relação à guarda dos filhos, nem com relação à fixação de alimentos, não vai ter prejuízo nenhum, a não ser que descumpriu uma cláusula do casamento, que é um motivo para te entrar com o divórcio. Mas nada mais que isso, não tem penalidade. Absurdo, então, né? é como se a gente dissesse, gente, a infidelidade hoje é permitida. A gente não pode dizer isso porque não é permitido, mas não há penalização de forma alguma. O ato Antes se infiel. chamava adúltera, né? Ele é adúltero. Adúltero também, né, doutora? Acabou. Mas sempre voltado para a mulher. Ele nunca, o homem nunca era penalizado. Era, mas patrimonialmente, né? A mulher, ela além de ser penalizada patrimonialmente, Era ela moralmente. era moralmente, socialmente, ela era excluída, ela era a infiel, né? Uma coisa que Acho que hoje a gente não tem mais tanto evoluímos, isso, né? ainda Graças bem. a Deus, né? Com muito esforço de muitas mulheres, né? Com certeza. E a nossa conversa, gente, está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós já voltamos com mais. A Azul chegou para mudar o seu jeito de voar. É por isso que na Azul, ideia boa nunca fica no papel. Quer ver? Na Azul tem muito mais espaço para suas pernas. As poltronas são bem mais confortáveis. Você tem 5 tipos de snacks para escolher o que quer comer. E os nossos aviões são de longe os mais modernos do país. A Azul já voa para 26 cidades brasileiras e não para de crescer. Quer voar diferente? Então vem voar com a gente. Aqui é tudo novo, tudo azul. Planeje seu futuro investindo em um negócio com rendimento garantido. A Beco Castelo lança no ponto comercial mais nobre do Estreito, o Centro Executivo Imperatriz. Um complexo empresarial inovador, com salas comerciais para empresas de diferentes tipos e tamanhos, em uma localização perfeita. O lugar ideal para você trabalhar e investir. Beco Castelo, construção alto padrão. Vendas Ludwig Imóveis, 3271-4001. Eu conheci o Gabriel com 2 anos e meio. Eu não tinha nem intenção de adotá-lo e já estava dizendo que eu não me iludisse, que ele estaria estacionado, que não falaria, que não andaria. Quando eu comecei a falar, aí eu comecei a falar, mãe. Eu acreditei no que o coração de mãe dizia. Ele pode, ele consegue. Quando tu encontra uma criança com necessidades especiais, a gente sente que falta muita coisa, que precisa muita força, que precisa se desprender de tantas outras. Comecei a gostar do Fifi. Eu não tinha medo com o mar, né, irmão? Eu tinha medo com o mar. Eu não colocava quem entrar. Mas a minha mãe disse sempre por quem entrar. A minha mãe sempre estava confiando em mim. Eu nunca vou abandonar ela. A gostosa é uma coisa bem bonita. Reserve um tempo para você relaxar, cuidar-se e elevar a sua autoestima. A Clínica Scipione tem o que você precisa: cirurgia plástica, estética médica e laser. Profissionais especializados, tecnologia e segurança. Scipione Cirurgia Plástica, estética médica, laser. Valorizando sua beleza, priorizando sua saúde. Nós estamos de volta com as advogadas especialistas em direito de família que estão explicando as regras básicas de um contrato pré-nupcial e outras questões que você precisa saber para realmente poder se casar. Gente, acho que a gente precisa retomar, uma questão que ficou ali na frente. Eu queria que vocês explicassem para mim e para quem está nos assistindo em casa, especificamente os tipos de contratos pré-nupciais. Rafaela, você pode abrir para mim? Sim, vou começar então falando da comunhão parcial de bens, que seria o regime pré-estabelecido por lei para aqueles que não optam por nenhum outro regime no pacto pré-nupcial. O parcial de bens seria o quê? Seria todos os bens, todo o patrimônio adquirido na constância do casamento seria depois dividido entre o homem e a mulher, entre os cônjuges, né? E então seria basicamente isso. E aqueles adquiridos anteriormente continuariam com cada um. Isso.
E a partir daí, aqueles adquirindo a constância. Sim. Agora, assim, doutora Rosa, a senhora especificamente teve, no seu caso também, isso, né? Quando você se casou, quando seu eu casei, marido... meu marido tinha 22 anos, já tinha bens imóveis e naquela época, se eu não escolhesse um regime, se eu não fosse ao cartório, eu gosto de explicar direitinho, se eu não fosse ao cartório fazer uma escritura, como nós fomos fazer, de comunhão parcial de bens, o regime que o Estado escolheu para quem se casasse era comunhão universal de bens. Então, o que aconteceria? Se eu, 3 meses depois, 1 ano depois, me separasse dele, eu teria direito à metade daqueles bens. Toda a metade sem ter de tudo. Né? E se ele não tivesse feito esse contrato pré-nupcial antes? Claro, então eu teria perdido. Então, por que é importante fazer? Agora, aos que se casam, quando eles vão ao cartório fazer o casamento, o próprio escrevente já escreve comunhão parcial de bens. Então é assim, tudo adquirido antes do casamento ou por herança é dele, depois é do casal, né? Daquele que já tiver o bem, né? Depois é do casal. Então já está assim na lei. E se você quer diferente, você vai ao cartório e faz a escritura de ou comunhão universal de bens, ou separação de bens, ou participação nos aquestos, final nos aquestos, que é complicadíssimo, não é utilizado, tanto é que o Estatuto das Famílias já tirou. Porque assim, como é que é a comunhão nos aquestos, participação nos aquestos? É a separação total de bens, só que aqueles adquiridos na constância da união serão divididos ao final. E eles podem pactuar outras coisas também. Mas é muito mais complicado. É muito mais complicado. Agora, a doutora Rosane, a senhora poderia me dar um exemplo, especificamente, em que casos, exemplos, na verdade, de em que casos a gente poderia estar usando cada um deles? A gente sempre recomenda, quando um dos nubentes tem um patrimônio muito superior ao do outro. Porque geralmente tem interferência da família, que acha que a pessoa, ou o homem ou a mulher, está interessado no patrimônio. Seja o casal muito jovem ou o casal muito idoso. Às vezes o homem é já mais velho, já com netos, com bom patrimônio, e se apaixona por uma moça mais jovem. Então a gente recomenda a separação total, nesses casos, ou um pré-nupcial bem feito, com estipulação. Recentemente a gente orientou um casal, ele era um empresário muito bem sucedido, ela culturalmente muito bem elevada, mas ela não tinha um patrimônio à altura. Então o que ele fez? Ele pactou que ele ia transferir para ela um imóvel em Balneário Camboriú, que ele ia dar uma joia, uma luva pelo casamento de R$500 mil, e que ele ia dar uma mesada para ela enquanto ela vivesse de R$5 mil. E ela perguntou para mim se estava bom aquilo, porque o patrimônio dele era imensamente superior. Mas aí é uma condição assim, ou ela aceitava aquela condição pré-nupcial ou não se casava. E aí o que acontece? O patrimônio daquele empresário está preservado para os seus filhos, para a sua família, ela vai ter uma condição boa e eles podem se amar nesse espaço que sobrou aí da pactuação dos bens. Uma coisa legal também, Ali, que eu acho que é importante ressaltar, a gente está falando do casamento convencional, né, habitual. E hoje a gente tem um universo enorme de pessoas que me procuram, e devem procurar vocês também, que são as pessoas com outra orientação sexual, tá? O público LGBT, gays, lésbicas, travestis, enfim, que também querem casar, que também casar entre aspas, né, que o Brasil ainda não permite o casamento, mas permite a pactuação de uma convivência entre essas pessoas, onde também se dispõe sobre como é que vai ser esse regime, como é que eles vão estar negociando esses bens que eles estão contraindo, como é que vai ser se eles se separarem, que também é um contrato. E como é que diferente. É feito nesses casos, doutora? A gente faz um contrato de convivência e que também depois é reconhecido, né, em cartório, e depois também é levado a todas as instituições para que seja reconhecido. Por exemplo, porque às vezes é um homem que tem um patrimônio, se apaixona por um outro homem, convive muito tempo, constrói uma vida junto. E aí constrói também um patrimônio junto. Quando um falece, a família fica com tudo e aquela pessoa que conviveu com ele fica sem direito a nada. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E eu sempre digo, antes de você fazer qualquer coisa, não custa muito, a gente cobra uma consulta, é legal, porque a gente entende a legislação, a gente entende como é que a coisa está caminhando, a gente pode prevenir muito sofrimento adiante. Não só os casais homossexuais, mas também as pessoas que querem se unir, né, os casais normais,
também precisam fazer um pacto, e tanto pode ser um pacto, uma escritura no cartório, como pode se fazer um contrato particular e registrar em cartório. É ideal também que procure um advogado para se... E como lidar, na verdade, assim, com essa situação? Porque, querendo ou não, ainda é uma situação um pouco delicada, né? A maioria das pessoas, elas não veem isso de uma forma normal. Não veem ainda isso, infelizmente, eu acho que as pessoas ainda não veem, na verdade, esse contrato pré-nupcial como uma coisa bacana. É como se, bem, acho que será que ele está desconfiando de mim? Será que ele está achando que eu vou levar os bens, na verdade, dele? Algo nesse sentido? Então, eu acho que tem muito isso, né? O que vocês instruem, na verdade, os clientes de vocês? Na verdade, assim, ó, na hora do amor, ninguém pensa nisso, né? Mas quando chega no final, na hora da separação, é bem complicado. Na hora do amor, mas todo é que mundo parece acha que você está casando, muito lindo, maravilhoso, pensando em separar. Né? Então, putz, mas eu estou casando já pensando que eu posso me separar? Mas a gente tem que entender o seguinte, nada dura para sempre. Sim. Infelizmente, né? O mito do amor eterno caiu faz tempo. Eterno enquanto dure, né? E a gente tem uma brincadeira que a gente diz no direito que é assim, quando está casado é meu bem, e quando se separa é meus bens, meus bens, né? Então, eu deixo muita vontade quando me procuram. Eu tento falar das coisas mais picantes ou mais constrangedoras. Então, olha, a gente não pode fazer isso, a gente poderia pactuar dessa forma, a gente poderia ajustar. E vou tem que dizendo, ser bem psicóloga também, e vou né? dizendo assim, o bom que é isso, como é bom tu ter uma relação já consolidada, transparente, onde as coisas não ficam escondidas, por trás de um manto assim de um velado, uma coisa velada que, eu não estou interessado, mas às vezes está interessado sim. É óbvio que as mulheres e os homens buscam um parceiro, uma parceira que lhe dê uma estabilidade, sim, que lhe dê uma tranquilidade, né? que agregue conhecimento, dinheiro. É óbvio. Sim, mas muito mais Roseli, cômodo, são né? muitos mais clientes procurando a gente para separar, para casar. divorciar, É verdade. fazer a dissolução de união estável, do que para casar. Eles não procuram para casar. Eles vão direto no cartório, fazem a tramitação lá e pronto, acabou. Como se fosse simples. Não é simples. Tem que pactuar como que você vai querer essa relação, né? Como que você vai querer seus bens, resguardar os seus, não seus deixar direitos. para pensar nisso depois que já aconteceu. Os dois trabalham, geralmente os dois trabalham, né? Os tempos mudaram, então os dois adquirem bens e tem que pactuar. Não, inclusive, muitas vezes a mulher tem mais do que o outro. Hoje em dia a situação, mulheres... acho que inverteu muito, né? A mulher hoje, muitas vezes, ela tem uma condição de vida mais estável, inclusive, do que o homem. E há muitos registros de mulheres que querem se preservar, porque há homens não tão bem-sucedidos que ficam em busca de mulheres bem-sucedidas para terem uma estabilidade. Então, muitas mulheres ou viúvas ou na meia-idade, que estão meio solitárias, que são vítimas de vários golpes. Então, eu também gostaria de dizer que não é bom tu ir direto no balcão de um tabelionato, porque às vezes é um funcionário, um estagiário, alguém que não tem a qualificação apropriada para te orientar nisso. Então, tens que procurar um advogado e também especializado em direito de família. Porque o direito de família, ele aparentemente é muito simples, mas não é. Ele é cheio de detalhes, de minúcias, que na experiência profissional é que a gente vai adquirindo um traquejo para dar para o cliente essa segurança. Eu sempre digo que advogado é como médico, né? Médico, você não procura o médico especialista. Dos olhos, isso aqui. Advogado também tem que ser especialista para entender quem faz aquilo. E saber estar atualizado, né? Saber o que claro, tem, como é que o código está sendo posicionado, com as leis que mudaram. Claro. Tá E é muita lei o tempo todo.